criado no sertão da Paraíba. Quando bastava eu ouvir dizer que o circo tinha chegado, já o universo mudava, né? Deixava de ser aquele universo rotineiro de cada dia e se transformava num mundo mágico, onde tudo podia acontecer. Isso depois veio a se acentuar, porque eu recebi, na minha formação de autor de teatro, eu recebi uma influência muito grande dos dramaturgos barrocos do século XVII, principalmente de Calderón de la Barca, que via o mundo como um palco. Eu vou caminhar. A cultura brasileira é muito rica, muito complexa, e tem como troncos iniciais não exclusivos a arte popular ibérica, a arte indígena e a arte negra. E a arte mestiça que foi surgindo a partir do século XVI com o encontro dessas três culturas. Eu acho que todos nós, armoriais, temos ligação com o espírito e as formas dessa arte popular brasileira. E eu tomo sempre como bandeira o folheto de cordel. No folheto de cordel você tem três tipos de arte. Você tem a gravura da capa, que é uma arte plástica. Você tem dentro uma poesia narrativa, que podia dar origem a um romance, a um cinema, a um teatro brasileiros. E você tem a música, porque o folheto é cantado. Cantaram em Portugal, sempre deixaram bravura. Mas resta mais na lembrança, na mente da criatura. Foi jogada no Nordeste esse final de cultura. A mensagem com ternura se levava com valor. Sob o signo de armorial, um grupo de intelectuais procurou fundamentar uma arte brasileira erudita a partir de raízes populares. E o principal fundador, o defensor dessa ideia foi Ariano Suassuna. E a estética armorial, ela explorou muito esse universo popular nordestino e as raízes ibéricas medievais. Tiruléu, léu, léu, tiruléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Na história do movimento armorial, você pode identificar nitidamente algumas fases. A primeira fase, Suassuna chamou de experimental, quer dizer, a fase que cobriria de 1970 a 1975. O Ariano dizia, se você quer fazer uma música autêntica, você tem que tocar com os rabequeiros. Rabequeiros de Bumba Meu Boi. Então nós fomos em ferreiros, pessoal que Ariano conhecia, pessoal de Bumba Meu Boi. Trouxemos esse pessoal aqui para a Rua do Chacó, para a casa de Ariano. Então com o si, com o violino, com a viola. Aí começamos a tocar o rabequeiro lá, o velho rabugento danado, viu? Tocava e a gente tocava com ele. Aí lá para as tantas, Ariano dizia, olha, esse tema é armorial. O nome surgiu assim, como por encanto, né? Diga, Ariano, que diabo de armorial é esse? Ele disse, rapaz, é essa música nordestina que a gente está procurando. Esse nome foi escolhido em primeiro lugar porque eu acho bonito, sonoro, musical. Movimento armorial, é bonito. Em segundo lugar porque, como nós queríamos, todos nós, em nossas respectivas artes, partíamos do universo da arte popular brasileira. Armorial é uma palavra que significava o livro onde vem
registrados os brasões, é uma palavra ligada à heráldica, e que Suassuna usa, né, como um adjetivo. Então a arte armorial é aquela arte, a arte que brilha como um esmalte, como um brasão, como um símbolo, né, que sugere uma imagem colorida. Você olha as bandeiras e camisas dos jogos de futebol, a roupa azul e a roupa vermelha da cavalhada, o cordão azul e o cordão vermelho do reizado. Então você tem uma série de insígnias, de bandeiras, indicando o espírito do espetáculo. Nós começamos a usar armorial para aludir a essas heráldicas raízes da arte popular brasileira. O movimento armorial foi criado depois da arte de artistas como Gilvão Samig. A minha literatura mesmo já estava em pleno curso. Em determinado momento, precisei de conselhos e recorri a Ariano. E então, ele me indicou o caminho da gravura popular e meu trabalho foi construído em cima disso. Eu pensei primeiro em abrir lugar para novos artistas e pensei muito em lutar contra o processo de descaracterização e de vulgarização da cultura brasileira. Ele evitava, por exemplo, elementos modernos ou estrangeiros na elaboração da sua própria arte. A nossa música é uma retomada das nossas raízes. Isso aqui é um tema original de um rabequeiro, é o chamado tema do Mateus, e que está na música que nós compusemos, a chamada número 1, com Clóvis Pereira e Java Maciel. Esse foi o tema que deu origem a toda a história da música nordestina, que se convencionou chamada armorial. E que foi a peça de resistência do memorável concerto de 1970, na Igreja São Pedro dos Clérigos, do barroco ao armorial, 3 séculos de música nordestina. Há artistas que não gostam de rótulos, né, de serem rotulados. O movimento armorial, na verdade, ele apontou uma direção. Por exemplo, Suassuna conhece a obra de Brenan há muitos anos e certamente serviu para que Ariano estabelecesse os princípios de uma pintura, de uma escultura, de uma gravura ligados ao movimento armorial. Então, quando Ariano fala da obra armorial de Brenan, ele não está rotulando a obra de Brenan. Agora, se você perguntar, você é um artista armorial, ele certamente vai dizer, não, eu sou Francisco Brenan, eu tenho a minha individualidade. O projeto que pediu a prefeitura para o Recife louvar no Marco Zero, na imprensa rolou um lero-lero, pois a obra de Brenan sofreu censura. A moral desse povo é muito dura e o artista segue em frente com o trabalho. A moral de Araque é ato falho, censura é um velho cacoete. O trabalho de Brenan é do cacete, pois Brenan é um artista do caralho. Quando Ariano me convidou para integrar o Quinteto Armorial, eu não sabia o que era rabeca, o que era bumba meu boi, o que era passista de frevo. Eu, como filho de classe média, desconhecia completamente esse universo. O Brasil, ainda a cultura popular nossa era ainda mais segregada. Hoje vivemos um momento muito bonito. Hoje, a maioria das pessoas de Recife sabe o que é um cavalo marinho, já ouviu falar de maracatu peruviano. E uma das primeiras manifestações com as quais eu dialoguei foi o Boi Misterioso de Afogados, do mestre Antônio Pereira, também conhecido como Capitão Boca Mole. E dentro do seu folguedo, a figura do Mateus Guariba me impressionou de maneira assim, brutal. E meu impulso foi então ir aprender as gatimanhas, as bugangas, as danças daquele artista.
Ver a alma brasileira assim brilhar, o Brasil verdadeiro, mas real, uma arte de atributo universal, o tesouro cultural de Ariano, de um Brasil perene e soberano, um Brasil nordestino armorial. Eu considero que a alma brasileira é uma construção simbólica e acho que o armorial ele traduziu uma determinada perspectiva dessa construção simbólica. E isso se diferencia um pouco, por exemplo, do aspecto sociológico de Gilberto Freire. E Ariano deixa isso muito claro. Ele está se reportando justamente a uma estética do movimento armorial que tem aproximação com a estética filosófica universal. E não apenas com o regional. Mas toda essa iniciativa de Ariano são os ecos do movimento modernista, tal como ele chegou no Brasil com a Semana de Arte Moderna, né? O movimento armorial, a diferença entre o movimento armorial e o movimento modernista é que o movimento armorial é mais clássico. Ele está ligado a formas clássicas da revelação, da beleza. Refletir sobre a cultura brasileira e criar uma arte brasileira. Agora, é uma arte brasileira no sentido de que não é brasileira toda a arte produzida no Brasil. O movimento quer lutar contra o colonialismo cultural, contra a vulgarização cultural. Se você pega as nossas rádios, se você pega a produção cultural que é veiculada pelas televisões, pelas rádios, a cultura brasileira é isso. Não. O movimento armorial, ele se preocupa sobretudo com a qualidade. Eu sempre divido o movimento armorial em 3 fases. A fase atual, que eu chamo de Ilumiara. O movimento armorial se traduz em dança quando nós utilizamos a própria dança popular. Então, o maracatu ele tem que estar presente. O passo do caboclinho ele tem que estar presente. Mas lógico que nem todos os passos de maracatu, para mim, representam os pontos básicos dessa dança. Para nós, bailarinos do grial, é como se a gente procurasse essa dança brasileira. Eu tenho visto com muita alegria depoimentos de vários artistas jovens, alguns até que discordam de certas posições que consideram radicais minhas, mas todos eles unânimes em dizer que o movimento armorial representou um toque de reunir no sentido de uma revalorização da cultura brasileira. Eu ouvi depoimentos de Ciba, por exemplo, de Lirinha, que é do Cordel do Fogo Encantado, né? O próprio Chico, que é do movimento Mangue, ele se dizia um armorial. Lula Quiroga, Silvério Pessoa. Eu tenho ouvido assim, vários depoimentos deles e unânimes dizendo que o movimento armorial representou realmente uma virada decisiva no sentido de se olhar a cultura brasileira com outra perspectiva. Lança de caboclo, juba de leão, lembrei de um sertão quente de queimar, um coração, sol sem mar. Não lembro